Olá, olá, alunos e professores, bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática. Eu sou a professora Valcineide Malta e estarei ministrando então esse conteúdo que é muito importante. Vamos lá verificar então? Essa aula é a de número 28 e o objeto de conhecimento é divisão de números inteiros. E o detalhamento, definição e aplicação sobre a divisão de números inteiros. Vamos lá então aprender sobre a divisão. Olá, estamos aqui então num cenário que nos lembra aí sobre cálculo, sobre operações matemáticas. E nessa aula nós iremos trabalhar uma operação específica, que é a operação de divisão, com números inteiros, que nós temos aprendido então, né? Que a divisão, ela lembra aí a ideia de quê? De repartir em partes iguais. E quando eu faço isso com números inteiros, a gente sabe que nós temos ali os positivos e os negativos. Então, como vai ficar a divisão com esses números? Nós iremos aprender isso na aula de hoje. Então, muita atenção, porque assim como a multiplicação, a divisão tem a regra de sinais, que é a mesma da multiplicação. Por isso, vamos nos atentar então aqui para como resolver a divisão com números inteiros. Ok, então temos aqui a nossa regrinha, tá? Essa regra de divisão de números inteiros, ela é regrinha para multiplicação e divisão, tá? E nós já sabemos que o quê? Quando os sinais são iguais, quando eu multiplico números positivos ou números negativos, o resultado será positivo. Quando eu tenho sinais diferentes, que é o caso aqui, ó, um positivo dividido por um negativo, ou um negativo dividido por um positivo, o resultado é negativo. E aqui embaixo está o resumo, então, ó. Sinais iguais, resultado positivo, sinais diferentes, sinal negativo, tá? No caso do resultado. Então, vamos a alguma prática? Nós temos aqui alguns exemplos que nós vamos resolver juntos. Então, atenção para essas divisões que vai aparecer aqui na cartela. Nós temos aí, letra A, menos 8 dividido por mais 4. Então, a operação de divisão, a gente já sabe que 8 dividido por 4 é igual a 2. Mas está dividindo aí, ó, menos 8 com mais 4. Então, a regrinha de sinais diz que menos com mais é menos. Ou seja, sinais diferentes, resultado negativo. E 8 dividido por 4, a gente já sabe que é igual a 2, certo? Na letra B, eu tenho sinais iguais, ou seja, menos e menos. É uma divisão. Se é uma divisão, então a gente sabe que sinais iguais, resultado positivo. E 14 dividido por 7 é igual a 2, porque 2 vezes 7 é igual a 14, certo? Lembrando que a divisão é a operação inversa da multiplicação. Então, da mesma forma, nós iremos resolver a letra C, porque na letra C os sinais, também são iguais. Eu tenho positivo e positivo. Na divisão, sinais iguais, resultado positivo. E 30 dividido por 5 é igual a 6, porque 6 vezes 5 é igual a 30, tá certo? Lembrando aí que se você sabe a multiplicação, então automaticamente você vai saber a divisão, porque a divisão é a operação inversa da multiplicação. Temos ainda a letra D, que nós temos que 18 positivo dividido por menos 6. Nesse caso, sinais diferentes, resultado negativo. E 18 dividido por 6 é igual a 3, porque 3 vezes 6 é igual a 18. Então, lembra, sempre é o contrário, tá? Então, para você tirar a prova, só é você fazer o inverso. Então, olha lá, na letra A eu tenho menos 8 dividido por mais 4, dá menos 2, certo? Isso significa que menos 2 vezes mais 4 vai ser igual a quanto? Ora, vai ser igual a menos 8, tá certo? É a operação inversa. Da mesma forma, eu posso fazer com os outros também. Se eu tenho menos 14 dividido por menos 7, que é igual a 2, positivo, significa que 2 vezes menos 7
vai ser igual a quanto? Vai ser igual a menos 14, tá ok? Então, por isso que a gente trabalha divisão e multiplicação juntos, ou multiplicação e divisão, tá? Então, se você souber lá toda a tabuada da multiplicação, automaticamente você vai saber dividir os números também. Então, se eu tenho que 30 dividido por 5 é 6, significa que 6 vezes 5 positivo, não precisa colocar o sinal, lembra? 6 vezes 5 é igual a 30. Tá certo? Então, por último aqui, para a gente aplicar aí a regrinha aí, né, das operações inversas, então nós temos que 18 positivo dividido por menos 6 é igual a menos 3. Isso significa que menos 3 vezes menos 6 vai ser igual a 18 positivo, tá certo? Porque menos com menos é mais, não esqueçam disso. Professora, por que eu tenho que colocar entre parênteses? Porque tem aqui a multiplicação e nós temos aqui o menos. Então, ó, duas operações não vão ficar ali juntinhas, tá? Então, a gente separa aí pelo parêntese, tá? Ou parênteses. E aí, então, você resolve a operação normal. Lembrando que na multiplicação e na divisão a regrinha é a mesma. Qual é a regrinha mesmo? A gente aplicou aí os dois. Sinais iguais. O que acontece? Quando os sinais são iguais, nós temos o resultado positivo. Quando os sinais são diferentes, o resultado será o quê? Negativo. Tá ok? Então, essa é a regrinha básica da multiplicação e da divisão, tá? Então, não vão confundir com a soma e a subtração. Na soma e na subtração é outra regra de sinais, tá certo? Então, como é simples quando você aplica aí a regrinha, tá? Então, analise com muita atenção quando você tem aí operações de multiplicação e divisão com números inteiros, tá certo? E lembrando mais uma vez também, para não confundir com a regrinha da soma e da subtração. Na soma e na subtração, o que você tem? Ele não é multiplicação nem divisão. Então, quando você tem sinais iguais, você soma e repete o sinal. Quando você tem sinais diferentes, você subtrai, né, um do outro e coloca o sinal de maior módulo, maior valor absoluto. Tá certo? Então, nós vamos agora fazer essas operações todas juntas, tá? Então, nós vamos agora num passo a passo. Vamos então à nossa próxima cartela? Presta atenção porque eu tenho aqui uma observação a fazer para vocês, tá? Não se divide por zero. O que não se divide por zero, professora? Vamos lá. Por quê? Eu tenho que 5 dividido por zero vai ser igual a quanto? Vai ser igual a zero, porque 5 vezes zero vai ser quanto? Zero. Agora, quando eu tenho zero dividido por zero, isso pode acontecer? Por quê? Professora, isso vai ter um resultado definido? Não. Porque todo número multiplicado por zero vai ser igual a quem? A zero. Eu posso colocar, por exemplo, aqui, ó, 8 vezes zero vai ser igual a quanto? A zero. Eu posso colocar aqui 1030 dividido por zero, o resultado também vai ser quanto? Vai ser zero. Então, ó, para zero dividido por zero, significa, então, que poderia ser vários números, tá certo? Então, são várias opções. Então, nesse caso, por isso que eu digo que não se divide por zero, tá ok? Porque todo número multiplicado por zero é igual a zero, tá certo? Então, por isso que eu coloquei aí, nós colocamos essa observação que é muito importante para que vocês saibam aí quando forem resolver algum problema, tá certo? Vamos então agora a um esquema que nós vamos fazer várias operações juntos. E eu quero muita atenção porque nós iremos agora juntos resolver, tá? Observem que essa questão aí é uma questão da Saresp, tá? Que foi adaptada. Então, nós vamos aí responder essa pergunta. Qual o número escrito no último quadrado? Então, vamos começar. Tem aí as ordens, tá? Você coloca aí no primeiro, que já tem, né, o número menos 16, e aí ele dá a ordem. Qual é a ordem? Divida por menos 4. E aí nós vamos fazer, então, essa divisão. A gente já sabe como faz a divisão com números inteiros. Então, nós vamos dividir menos 16 dividido por quanto? Por menos 4. Tá certo?
E aí, eu já sei isso, professor. Eu já sei que na divisão, menos com menos é mais. Então, 16 dividido por 4, eu sei que é 4, porque 4 vezes 4 é igual a 16. Então, vou colocar aqui no resultado, no primeiro quadrado, vou colocar o resultado que nós encontramos. Nós encontramos quanto? Mais 4. Certo? Agora sim, com esse mais 4, o que nós iremos fazer? Nós iremos agora encontrar o próximo quadrado. Então, eu vou apagar aqui nosso primeiro cálculo e vamos fazer o próximo. Então, vamos lá, juntos comigo. Multiplique por menos 5. Professora, eu já sei também que a multiplicação, a regrinha de sinais é o mesmo da divisão. Então, eu vou multiplicar 4 positivo com 5 negativo. Então, vai ficar mais 4 vezes menos 5. Vamos colocar assim, tá? Para que os sinais não fiquem juntos. Já sei, então, que sinais diferentes, o resultado será negativo, mas com menos é menos. E 4 vezes 5 são 20. Então, pronto. Encontrei o próximo resultado. Eu vou colocar aqui no nosso terceiro quadrado, menos 20. Ok? E aí, a próxima ordem não é para multiplicar e nem para dividir, é para somar 8. Nesse caso, então, a regrinha já é outra, certo? Qual é a regrinha? Agora nós temos a regrinha da soma e da subtração. E a soma e a subtração diz que sinais iguais, soma e repete sinal, sinais diferentes, subtrai e coloca o sinal do maior. Então, você repete aqui, ó, menos 20, soma com 8. Observe, não tem multiplicação nem divisão, então a regrinha é subtrai e coloca o sinal do maior módulo. Quem é o maior número aqui? Qual é o maior valor absoluto? É o 20, certo? Então vai ficar o sinal do 20. E aí 20 menos 8, isso é igual a 12. E aí você pode pensar o seguinte, esqueci, deu um branco, não lembro mais a regrinha. Mas você sabe, aqui tem um número negativo, significa dívida. Aqui eu tenho um número positivo, significa dinheiro, né? Crédito. Então, se você deve 20 e você paga só 8, significa que você ainda vai ficar devendo quanto? 12 reais, tá certo? Para que você possa aplicar a regrinha de sinais, ok? Então, tá aí, ó, para diferenciar. Então, nós temos aí as duas regrinhas juntos. O resultado deu menos 18. Então, eu vou aqui para o nosso próximo quadrado e vou colocar menos 12. Menos 12 aqui no resultado. Agora, vamos apagar aqui tudo e nós vamos à nossa última resolução aí. Porque o que está dizendo aqui no nosso próximo? Está dizendo para subtrair por 6. Ou seja, se é para subtrair por 6, significa que será menos 6, ok? Então, vamos lá colocar aqui o nosso resultado. Eu tenho que menos 12 subtrai 6, ou seja, menos 6. Qual será o resultado? Ah, professora, menos com menos é mais. Não, muita calma nessa hora. Não está multiplicando nem dividindo aqui, certo? Qual é a regrinha de sinais, então? Dívida com dívida será o quê? Dívida. Então, menos 12. Com menos 6, some e repete o sinal. Então, menos 12 com menos 6 será igual a menos 18. Ok? Então, pronto. Encontramos ali o resultado do último quadrado, que era isso que estava pedindo. Tá certo? Então, vamos ali só preencher o nosso resultado final. Resposta, então, menos 18, tá ok? Qual o número escrito no último quadrado? Então, se for uma questão de alternativa, então você vai verificar qual é a alternativa que tem esse resultado aqui, tá certo? Professora, não acompanhei o raciocínio. Muita calma nessa hora. Vamos então colocar aqui novamente para vocês todo o passo a passo. E vocês podem fazer isso também com outros números, tá? Vocês podem fazer esse joguinho aí entre vocês, pode colocar ali a sua irmã, alguém, e você vai fazendo esse joguinho aí das operações com números inteiros, certo?
porque você já sabe a soma e a subtração, a multiplicação e a divisão. Então, vamos lá no passo a passo novamente. Primeira coisa que nós fizemos foi dividir por menos 4. Então, tá aqui, ó, menos 16 dividido por menos 4 é mais 4, tá? Porque menos com menos é mais, então está aí, mais 4. Depois, o que que pediu? Pedia para multiplicar por menos 5. Então, ó, positivo com negativo, mais com menos é menos na multiplicação e na divisão. E 4 vezes 5 são 20. Então, menos 20 foi o nosso resultado, certo? Depois, pedia, tá? Para, com esse 20, você somar 8, ok? Então, nós fomos aqui, ó, para essa ordem. Para somar com 8, então, repete ali o menos 20 e soma com 8. E agora é a outra regrinha de sinais. Você está aqui, ó, na adição de números inteiros com sinais diferentes, subtrai-se e coloca o sinal do maior valor absoluto, tá certo? Se esquecer a regrinha, lembra, menos dívida mais crédito, mais é o dinheiro. Então, menos 20 com mais 8 é igual a menos 12. E a gente foi resolver o último quadradinho, que é o que nós queremos, tá? E dizia que no último que é para subtrair 6. Então, ficou menos 12 com menos 6. Novamente, na subtração de números inteiros com sinais iguais, soma-se e repete o sinal. Então, logo, o último número é igual a menos 18, tá certo? Então, está aí resolvido, então, a nossa questão, tá ok? Então, nós queremos trabalhar muito nessa aula e deixar claro para vocês as regras de sinais, são duas. Uma para soma e para subtração e a outra para multiplicação e divisão. Então, preste atenção, porque se você tem uma expressão numérica, nós resolvemos aqui uma expressão passo a passo, certo? Mas ela pode aparecer de uma vez para você. Então, por onde você vai começar? Multiplicação e divisão. Depois, soma e subtração. E aí você tem que ter cuidado com o sinal, porque um sinal faz você errar toda uma questão, tá certo? E nós vamos agora resolver uma expressão. Então, nós vamos colocar aqui uma cartela em branco, porque nós vamos resolver junto já uma expressão que já está pronta. Então, aí nós fizemos passo a passo, certo? Colocando cada quadrado. Agora, nós vamos colocar aqui na tela para vocês uma outra expressão para que a gente possa resolver juntos, tá? Então, atenção aí, podem pegar papel, caneta, nós vamos resolver juntos aqui a nossa expressão, tá ok? Então, muita calma, faça, porque a gente já aprendeu como fazer isso, certo? E nós vamos resolver juntos. Professora, como que eu vou resolver tudo isso? Vamos lá, nós vamos fazer todo um passo a passo aqui juntos, certo? Então, por onde eu vou começar nessa expressão? Tenho essa expressão aí na tela para vocês. Por onde nós vamos começar? Professora, é muito sinal. Como eu vou resolver? A gente começa por onde? Multiplicação e divisão. Então, nós temos aqui, ó, uma multiplicação e nós temos aqui uma divisão. E é por aqui que nós iremos começar. Então, na primeira, na multiplicação, eu posso aplicar a propriedade distributiva ou eu posso logo resolver o que está aí dentro do parêntese, certo? Então, eu posso resolver 2 menos 3, logo, que é menos 1. Ou eu posso fazer, lembra que nós aprendemos? Chuveirinho, 5 vezes 2 e 5 vezes 3, tá certo? Para a gente aplicar a propriedade distributiva, eu vou resolver dessa forma, mas você pode resolver de outra forma também, tá certo? 5 vezes 2, isso é igual a 10. E 5 vezes menos 3, olha lá, aqui ó, positivo, mais com menos é menos. Então, 5 vezes menos 3, isso é igual a menos 15. Ok, resolvi aqui o primeiro, certo? Agora, o que eu vou fazer? Resolver aqui a nossa divisão. O que temos aqui na nossa divisão? Eu tenho positivo com negativo. Na divisão, mais com menos, sinais diferentes é menos. E 24 dividido por 12, isso é igual a 2, porque 2 vezes 12 é igual a 24. E o mais 6, professor? O mais 6 você vai repetir. Agora sim, resolvemos multiplicação e divisão. O que a gente vai fazer agora? Resolver soma e subtração.
Lembrando que esse 10 aqui que não tem sinal significa que ele é o quê? Positivo, tá certo? Então, vamos lá resolver. Eu tenho aqui mais 10 com menos 15, com menos 2 e com mais 6. Vou dar uma dica aqui para vocês. Você pode logo somar aqueles que têm o mesmo sinal. Então, ó, mais 10 com mais 6. Mais 10 com mais 6 é quanto? É 16, positivo, certo? Porque você soma e repete o sinal. E agora eu vou somar os negativos, ou seja, o menos 15 com o menos 2. E o menos 15 com o menos 2, isso é igual a menos 17, tá? Agora sim ficou mais simples, não ficou? 16 positivo, menos 17. Sinais diferentes, subtrai e coloca o sinal do maior. Ou eu tenho 16 reais e eu gasto 17, eu devo 17. Então, você vai subtrair e colocar o sinal do maior. 16 positivo com 17 negativo, isso significa que é igual a menos 1. Você tem 16, mas a sua dívida é 17, ou seja, vai ficar devendo ainda menos 1. Ok? Tudo certo até aí? Professora, e se eu não quisesse aplicar a propriedade distributiva que a senhora colocou ali no início, daria o mesmo resultado? Sim, daria o mesmo resultado. Então, você escolhe como vai ficar melhor para você resolver, tá certo? Então, tudo é questão de escolha, mas lembrando que tem que dar o resultado correto. Se você seguir a regrinha, seguir a ordem direito, então a gente vai chegar ao resultado correto. Se for uma questão de alternativa, então, se você errar um sinal, com certeza vai estar ali na alternativa o sinal errado e você vai marcar a alternativa errada, tá bom? Então, muita atenção aí nas nossas regrinhas de sinais, tá certo? Vamos verificar, então, sem aplicar a propriedade distributiva, como ficaria, então, o nosso resultado? Atenção aí na tela, acompanhe comigo novamente. Então, nós sabemos ali que nós vamos, então, agora resolver sem aplicar a propriedade distributiva. Vai ficar da mesma forma, tá? Então, preparem as suas anotações, que nós vamos fazer também do mesmo modo. Só que agora, sem fazer ali a regrinha do chuveirinho, certo? Então, ó, vou resolver logo o 2 menos 3. E nós sabemos que 2 menos 3, isso é igual a menos 1. Então, vai ficar 5 vezes menos 1. Por que menos 1, professora? Porque aqui dentro a regrinha de sinais é da soma e subtração. Sinais diferentes, subtrai e coloca o sinal do maior. Então, 2 menos 3, menos 1. E aí eu vou resolver novamente aqui, ó, o 24 com menos 12, que a gente já sabe, mais com menos é menos, e 24 dividido por 12 é igual a 2. E repete o 6 positivo. Agora, o que eu faço? Vou resolver aqui, ó, 5 vezes menos 1. Na multiplicação vai ficar negativo, né? Porque mais com menos é menos. Então, vai ficar menos 5, menos 2, mais 6. Menos 5 com menos 2, isso é igual a menos 7, certo? Sinais iguais, soma e repete o sinal. Aqui não tem mais multiplicação nem divisão. Então, a regrinha é a outra. Então, menos 5 com menos 2 é menos 7. E menos 7 mais 6, olha lá, sinais diferentes, subtrai e coloca o sinal do maior módulo. O maior é o 7. Então, ó, menos 7 com mais 6, isso é igual a mais 1. Menos 1, desculpem. Então, pronto, vimos então que o resultado foi o mesmo, tá certo? Então, você que vai escolher como você vai resolver. É claro que quando nós temos alguma expressão, um número, um valor desconhecido dentro do parêntese, então a gente vai ter que aplicar a propriedade distributiva, certo? Porque a gente não sabe qual é o valor. Mas nesse caso a gente pode resolver logo tudo que está ali dentro do nosso parêntese, certo? E aí depois você vai resolver todas as outras operações na ordem. Multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Atentando-se para as regrinhas, tá, de sinais, com números inteiros. Então pronto, então agora você já sabe as 4 operações com números inteiros, como você vai resolver, certo? Então com base nisso, então, você vai elaborar e resolver vários problemas, vários exercícios para que a gente possa praticar. Porque matemática é assim, você aprende exercitando, é resolvendo mesmo, é fazendo ali, obedecendo ali todas as regrinhas com que a matemática está falando, tá certo? Então vamos novamente agora
a nossa cartela aqui para que você possa fazer as suas anotações, tá bom? Então, observe aí todo o nosso cálculo, a regrinha que nós aplicamos. E nós vamos voltar àquela cartela da regrinha de sinais, que é para que você possa aí colocar na sua mente, tá? E eu sei que isso já está aí gravado, que na multiplicação e na divisão nós temos uma regrinha bem prática para resolver aí, então, essas operações, tá certo? Então, aqui na tela conosco, nós temos a divisão de números inteiros, mas poderia estar ali multiplicação e divisão, porque a regra é a mesma. Então, tanto na multiplicação quanto na divisão, vale a regrinha. Sinais iguais, o resultado é positivo. Sinais diferentes, o resultado é negativo, tá certo? Isso vale para que operações mesmo? Para multiplicação e divisão, tá? E aqui embaixo nós temos o resultado, tá bom? Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo, tá ok? Lembrando mais uma vez, multiplicação e divisão. E para soma e para subtração, então, professora, como é que fica nesse caso? Para soma e para subtração, a regrinha já é outra, certo? Você atribui o menos à dívida e o mais a crédito, ou seja, dinheiro. Então, se eu tenho sinais iguais, dinheiro com dinheiro é dinheiro. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Sinais diferentes, dívida e dinheiro aí, o que você vai fazer? Um vai subtrair do outro. Então, sinais diferentes, subtrai e coloca o sinal do maior valor absoluto. Tá ok? Então, tendo claro aí essas duas regrinhas, então você vai conseguir resolver qualquer problema matemático. Lembrando também que valores positivos e negativos, eles são aplicados onde? São aplicados ali na altitude, né? Que o nível do mar é o que nivela, é o zero, então abaixo negativo, acima positivo. Temos também as temperaturas, mais uma vez, temos o zero, acima positivo, abaixo negativo. Nós aplicamos isso em várias situações do nosso dia a dia, principalmente em se tratando de dinheiro, né? O saldo da conta bancária. Porque quando você tem dinheiro, então o saldo ali está positivo. Quando você está devendo alguma coisa, o que aparece ali na frente? Aparece menos alguma coisa. Então, toda vez que você debita, que você paga alguma coisa, então vai estar mostrando ali que foi retirado, ou seja, sinal negativo. Tá ok? Então, eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Espero que vocês não tenham dúvida, que façam com muita paciência todos os exercícios, assim como a gente fez aqui na aula de hoje. Com paciência, trabalhando cada um, que é para que vocês não possam errar e nem ficar com mais dúvidas. Tá certo? Então, vamos lá trabalhar as operações com números inteiros, agora que vocês sabem todas as regrinhas. Tá certo? Muito obrigada e até a nossa próxima aula.